Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 5, Aprendendo com os Fatos Cotidianos. Roteiro 3, A Vinda do Reino. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre a fala de Jesus quando relata a vinda do Reino de Deus. Vamos compreender qual era o sentido que Jesus queria nos apresentar e entender, conforme a doutrina espírita, quais são os desafios que nos são impostos para que nós efetivamente contribuamos para a vinda do Reino de Deus. Tópico 1, texto evangélico. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por este registro de Mateus, também citado por Marcos no capítulo 1, versículos 14 e 15, e Lucas, capítulo 4, versículo 43, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período de efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. Trata-se de um processo que implica evolução moral do espírito e secundado pelas conquistas do conhecimento. O progresso dos seres se desenvolve ao longo das reencarnações sucessivas e durante estadias no plano espiritual. O sucesso desse empreendimento depende da predisposição e dos esforços individuais. Percebemos então, nesse pequeno trecho, que é o objeto de estudo desse roteiro, que Jesus ele sinaliza um momento em que o mundo estaria numa transição, porque seria um momento em que todos se preparariam para a chegada do Reino de Deus. Isso também sinaliza uma necessidade de processos contínuos de renovação e de progresso, trazendo para nós o entendimento da necessidade da reencarnação como parte do processo evolutivo. A vinda do reino dos céus atinge diretamente o coração. Não há imposição nem violência de qualquer espécie, uma vez que o reino dos céus se manifesta nos escaninhos profundos da alma, sem o fantasma do constrangimento ou da coação. Por não compreender a essência do reinado divino, que é a prática da lei de amor, a legislação humana impõe, pune e exige. Entretanto, por ser o amor o substrato da construção do reino dos céus, opera com paciência e perseverança, até que os homens despertem totalmente e o recebam definitivamente. Por esse motivo, afirmou Jesus, segundo o registro de Lucas, o reino de Deus está entre vós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. A vinda do reino dos céus não é uma imposição. A vinda do reino dos céus é uma construção que passa exatamente pelo nosso progresso espiritual. A melhoria dos nossos corações, que o texto fala, é a nossa melhoria espiritual. E o momento de transformação se dará ao passar dos séculos, quando paulatinamente formos nos transformando espiritualmente. Mas essa transformação não é uma imposição. Ela é uma consequência do fluxo natural de evolução do espírito. E, por isso, é um processo longínquo e que, até chegar ao seu ápice, que é a formação do reino de Deus, demora todo o momento necessário para a evolução espiritual, que podem ser milênios, como podem ser séculos, a depender da força moral de cada espírito. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. A palavra povo traz o sentido de coletividade ou de agrupamento de indivíduos, como se sabe. Pode fazer referência a todos os habitantes do planeta ou de uma parte deles. No texto evangélico em questão, refere-se a um povo específico, o que estava assentado em trevas, que faz, por sua vez, referência cruzada com Isaías,
capítulo 9, versículo 2. Mas há algo mais. O referido povo, além de se encontrar em trevas, estava assentado, ou seja, totalmente acomodado na situação. Afinal, o que significa estar em trevas? Que povo era aquele que estava assentado em trevas? A palavra trevas significa estado de ignorância e de desinformação relativo às verdades espirituais. O indivíduo pode até possuir informações de natureza espiritualista ou religiosa. Entretanto, tais informações são mantidas na superfície do processo evolutivo, sem força moral suficiente para operar uma verdadeira transformação no ser, tornando-o melhor. É por este motivo que o Cristo assevera: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Podemos compreender então desse pequeno trecho que, ao se referir em povo, está se apontando uma coletividade, um agrupamento de homens, de pessoas. E esse assentado significa paralisado, inerte, acomodado. A pessoa, quando está sentada, ele está acomodada, está confortável com aquela situação. Isso não significa que esse povo acomodado, seria alguém que não tivesse informações, não tivesse acesso a questões espirituais. Mas significa aquele povo que não buscou se transformar com essas informações, que apenas armazenou ali as informações, utilizando-as a seu interesse, mas mantendo-se distante da realidade de Deus. Isso aí leva a uma acomodação, ou seja, esse agrupamento, esse povo, se manteve numa acomodação de entender que aquela situação lhe era favorável e confortável. E por isso não realiza o verdadeiro movimento de transformação interior. A doutrina espírita esclarece que não é suficiente o indivíduo estar informado sobre um ou outro ensino moral. É necessário desenvolver esforço persistente de melhoria espiritual, combatendo as imperfeições. O espírita, nesse particular, está suficientemente esclarecido de que, para se libertar das trevas, é preciso seguir Jesus, incorporando em suas ações cotidianas a mensagem de amor ensinada no Evangelho. Entretanto, para se transformar em a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 14, é preciso esforço maior. A doutrina espírita nos indica que esse caminho evolutivo até a chegada do reino de Deus passa por cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis individualmente pelo nosso processo de melhoria. Cada um de nós é responsável pela vitória sobre nossas imperfeições. E, portanto, exige esforço, exige incessante compreensão dos ensinamentos de Jesus e, mais do que a compreensão, mais do que ter ali a coletânea de informações sobre o ensinamento de Jesus, acima de tudo, aplicar esses ensinamentos em nossa vida, em nossas atitudes cotidianas, em nossas ações diárias. Esse é o processo de real transformação que o Espiritismo deixa bem claro para nós. E é o processo de transformação que vai nos habilitar a estar no reino de Deus. O povo que estava assentado em trevas representa, em especial, os religiosos que priorizam as práticas e a teologia em detrimento do ensinamento espiritual, elemento renovador da posição evolutiva do ser humano. Sendo assim, é imperativo penetrar na essência dos ensinamentos e segui-los na íntegra. Há religiões mais esclarecidas do que outras, mas todas ensinam o bem. O religioso que se prende às práticas da religião não se revela suficientemente atento ao processo de transformação moral e, em geral, não mede os efeitos dos seus atos na vida das pessoas e na sociedade. Em consequência, desenvolve excessivo apego às ordenações da existência material. Por exemplo, pelo simples fato de duvidar da vida futura,
o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. O povo que estava assentado nas trevas pode ser identificado, então, como os religiosos, que, conhecedores de leis divinas, de concepções espirituais, apenas se filiam às práticas exteriores e fazem das práticas exteriores o sentido de suas vidas, ao invés de fazer do sentido das suas vidas o progresso espiritual, o esforço na sua marcha individual no progresso espiritual. A questão é que essas pessoas, esse povo assentado nas trevas, que também pode ser compreendido como aqueles que estão alheios ao processo de progresso espiritual, é indiscutível que em algum momento eles vão ser despertados. A lei do progresso vai compelir esses espíritos a evoluir. Eles vão precisar ser confrontados com seus erros de existências anteriores, reparar esses erros e seguir na marcha evolutiva. Esse é o sentido dessa afirmação. O povo assentado nas trevas é essa afirmação que mostra que essa situação de inércia, de letargia, ela é temporária. Eles vão ser despertados pela luz, pelos ensinamentos do Cristo e vão ser compelidos pela força da lei do progresso a evoluírem. O povo que estava assentado nas trevas pode indicar igualmente qualquer coletividade humana que se mantém indiferente ao processo de melhoria espiritual. Esse povo representa os grupos de pessoas descuidadas, ignorantes da realidade e alheias à manifestação da vida. Cedo ou tarde, serão sacudidas pela lei do progresso e verão a grande luz, segundo o relato do texto evangélico. A evolução se encaminha de forma que envolve toda a comunidade humana em um ou outro momento, ao lado das criaturas já plenamente esclarecidas. Encontram-se as ignorantes de diferentes graus. Estas, no momento propício, porém, serão banhadas por uma grande luz implementadora do progresso espiritual, e os que estavam assentados se erguerão. A segunda parte do versículo 16 apresenta esta informação. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Não deixe de ser interessante este detalhe. Percebemos que o esclarecimento doutrinário não se aplica apenas ao povo que estava assentado em trevas, ou seja, todos os ignorantes e desinformados, mas especificamente aos que estavam assentados na região e sombra da morte. As anotações do evangelista apontam, portanto, para um grupo de espíritos que se encontravam em uma esfera, morada ou região evolutiva. É preciso atenção. Tais localidades não devem ser confundidas com habitações físicas. São moradas mentais, os locais onde a mente se encontra de acordo com o progresso evolutivo alcançado. São regiões eleitas por cada um, de acordo com as manifestações do livre-arbítrio e em decorrência dos desejos, vontade e seleções íntimas. Vemos que não somente o povo que estava assentado na sombra, mas o povo que estava assentado na morte, na escuridão da morte, ou seja, que estava numa condição espiritual de muito sofrimento, de muita dor. Essa questão da região da morte assinalada se refere exatamente a questões de mundos espirituais, de frequências vibracionais. E nessas condições, estamos diante de espíritos em uma situação muito inferiorizada. E esses espíritos também são despertados pela luz, também são atingidos pela luz, significando que não só aqueles que estão inertes na escuridão, mas aqueles que estão também inertes nas condições espirituais sofredoras serão todos alcançados pela luz. Todos serão impulsionados a progredir, porque a lei do progresso, que é uma lei divina, ela atinge a todas as criaturas divinas. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Nesta exortação de Jesus,
há um alerta convite: arrependei-vos, e um anúncio: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos é a expressão portadora do convite que tem percorrido os séculos, aguardando o despertar e a disposição de cada um. Muitos dos percalços e provações existenciais aproximam-se desse momento decisório. Não basta apenas o remorso dos erros cometidos, nem o simples desejo de se tornar criatura melhor. Muitos indivíduos iniciam o trabalho renovador, não porque sejam esclarecidos da importância do progresso espiritual, mas porque sofrem remorso. Submetidos à tutela do arrependimento, buscam então alívio para a consciência culpada. Vemos assim que o remorso tem conduzido muitos espíritos ao arrependimento, que, por sua vez, oferece bases para programar a reparação dos erros cometidos perante a lei de Deus. Vemos então que Jesus faz um convite: arrependei-vos. O arrependimento, ele está ligado ao reconhecimento daquilo que você fez de errado e a necessidade de corrigir, de reparar esse erro. Quando falamos então de arrependimento, temos também a questão do remorso, daquela pessoa que reconhece que fez um mal, que fez um erro e vai fazer todo o que for necessário, todo o esforço para corrigir esse erro, para reparar essa falta. Esse processo, então, de arrependimento é que Jesus nos convida e que é um mecanismo fundamental no processo evolutivo. A conquista do reino de Deus, ou dos céus, apresenta em síntese as seguintes características transmitidas pelo Espírito Irmão X pela mediunidade de Chico Xavier. 1. Está substanciado no Evangelho transmitido por Jesus, o mensageiro da vida eterna. 2. Tem como finalidade construir um mundo renovado, onde não exista nem opressores nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. 3. Obedece ao seguinte lema: o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. 4. A norma de trabalho é bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. 5. O programa se fundamenta na cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado. 6. O objetivo é garantir felicidade para todas as criaturas. 7. São diretrizes da conquista do reino de Deus: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem, até ao fim da luta. 8. A implantação do reino ocorrerá sem a presença de homens armados. O Mestre confia no concurso dos homens de boa vontade na salvação da terra. Nossa batalha é da luz contra a sombra, dispensa a competição sangrenta. 9. Além das qualidades ou virtudes morais comuns, o candidato deve demonstrar extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. Para que tais condições sejam atendidas, o candidato deve estar informado a respeito destas instruções. Os alicerces da nova ordem estão estabelecidos nas obrigações do trabalho para todos. Há uma organização hierárquica de espíritos, na qual os mais evoluídos auxiliam os que se encontram em situação pior, e a ocupação dos mais inteligentes é instruir os ignorantes. Os homens bons ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. Os ricos deverão amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Todas essas normas serão ditadas conforme amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Da mesma forma, a fiscalização desse novo regime contará com um nível de compreensão da responsabilidade de cada colaborador. A implantação do reino dos céus no coração dos homens dispensará imposições, prisões, impostos, castigos e lutas armadas, mas reclamará de todos nós dedicação constante
pois a atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. A implantação do reino de Deus, explicada por Jesus, ela depende, então, da colaboração de todos aqueles que vão se tornando cada vez mais aptos a possibilitar o progresso da humanidade. Esse progresso não é o progresso material, não é o progresso científico, e sim o progresso moral. E esse progresso moral ele vai acontecer paulatinamente, conforme a evolução dos espíritos que habitam a Terra. Mas esse processo ele não é um processo isolado. Embora ele dependa de um esforço individual, há também uma colaboração entre os espíritos encarnados e desencarnados, onde aqueles espíritos que estão mais avançados vão tutelando, vão acolhendo e vão auxiliando aqueles espíritos ainda adormecidos para que eles também busquem sua transformação, sua evolução. A chegada do reino dos céus ou do reino de Deus é, portanto, o conjunto do resultado da lei do progresso. Os espíritos vão caminhando e evoluindo até o ponto de se tornarem espíritos puros e aí sim desfrutar verdadeiramente do reino de Deus. Esse então é o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula, esse nosso encontro do EAD. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários e eu peço que você curta, comente, compartilhe, ajude que esse conteúdo chegue a mais pessoas que têm interesse pela doutrina espírita ou que querem conhecer mais sobre Jesus. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.